Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos abrir a palavra do Senhor lá no Evangelho segundo São Lucas. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Lucas 22. Vamos ficar de pé. Lucas 22, versículo 7, nós leremos até o versículo 23. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Diz bem assim: chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhe explicou Jesus: ao entrar na cidade, encontrareis um homem com um cão apanhado, seguido até a casa que ele irá. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Então, começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Feche seus olhos, peça que o Senhor fale com você. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua Palavra, diante de Ti, Senhor, do Teu Santo Espírito. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia, derrame graça sobre nós, Senhor, e que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos mostre os tesouros que estão na Tua Palavra, Senhor, que o Senhor nos faça Te conhecer um pouco mais nesse momento, Senhor. Que o Teu povo saia daqui edificado, Senhor, transformado, Senhor, convertido pela Tua Palavra. Que o perdido nessa noite seja encontrado, Senhor, e seja regenerado, transformado também pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho. É no nome santo de Jesus Cristo que nós Te pedimos isso e nós Te agradecemos, Senhor. Amém. A igreja pode se assentar, irmãos. Meus irmãos, Jesus ele tinha dito aos discípulos que eles deveriam preparar a Páscoa. Era uma festa judaica, eles eram judeus e o Senhor tinha instituído essa festa. Desde os tempos do Antigo Testamento, lá no passado, lá no Egito, eles comeram a Páscoa. Eles comeram um cordeiro naquele lugar. E aquilo simbolizava que a morte não iria
tocá-los, a morte ia passar por eles, o anjo da morte não iria destruir o povo de Israel, como ele destruiu os primogênitos do Egito. Era a Páscoa do Senhor, e até esse dia de Jesus, a Páscoa era celebrada pelos judeus, para lembrar da libertação. E Jesus manda seus discípulos procurarem um homem com um cântaro, para que ele dissesse onde seria a Páscoa. O Senhor tinha dito em Deuteronômio que somente o Senhor poderia dizer os dias para celebrar a Páscoa. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Está escrito que um Salvador nasceu e Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele é o Senhor. Aquele mesmo Senhor que acompanhava o povo de Israel no Antigo Testamento, aquele é Jesus Cristo, que hoje estava aqui agora com seus discípulos para ceiar com eles. Mas a Páscoa seria transformada, essa passagem pela morte seria diferente agora. Agora o Senhor tinha outra mensagem para nós, um outro pacto, um outro testamento, uma outra aliança com o seu povo, com vocês. E essa mensagem fala sobre isso. Ela fala sobre a Santa Ceia do Senhor. Eu tenho um amigo meu que ele era da igreja romana, católico romana, e ele fez, eu falei aqui recentemente sobre isso, em um culto de oração, ele fez a primeira Eucaristia, alguns aqui fizeram, ele fez a Crisma, mas na Crisma ele já era um adolescente, ele já queria entender algumas coisas e ele não entendia nada daquilo, para ele era apenas ritual, e naquela época da sua vida ele abandona a Igreja Católica Romana, porque ele via que era só um ritual, ele não entendia o porquê de tudo aquilo. Temos que ter cuidado, irmãos, para não estarmos aqui achando que a ceia do Senhor é um ritual, sem entender o que ela significa, sem entender o que ela diz, porque o Espírito Santo já explicou o que ela diz em várias passagens da Bíblia. E nessa passagem, ele nos mostra que a Santa Ceia, ela é uma comunhão com Jesus. Ela fala de uma comunhão com Jesus, com Deus. A Santa Ceia, ela fala de uma comunhão entre nós, uma comunhão na igreja, entre os irmãos. A ceia fala sobre isso, sobre o amor que deve reinar entre nós. Mas a ceia também fala outra coisa, que eu devo confirmar diante do Senhor o meu compromisso com Ele, a minha fidelidade com Ele. Poucos falam sobre isso, irmãos. Poucos em nossos tempos falam sobre a nossa fidelidade com Jesus. Muitos falam da fidelidade de Jesus, que é perfeita. A nossa, claro, é imperfeita, porque somos pecadores. Mas nós temos que buscar confirmar sempre o nosso compromisso com o Senhor, porque na mesa dele não existe espaço para pecadores que vivem nos seus pecados. É isso que esse texto fala. Em cada momento ele vai falando sobre isso. Era comum celebrar a Páscoa junto com a festa de pães asmos, que era o pão sem fermento. E ele começa falando sobre isso, que era a época de celebrar essa festa. No final da mensagem eu vou dizer a vocês o que quer dizer isso. Celebrar a Páscoa, celebrar a época da festa de pães sem fermento. Mas eles vão até aquele local, preparam o lugar para a ceia, um lugar amplo, mobiliado, e depois ali se sentam e começa ali a Páscoa deles, que depois seria conhecida como a Santa Ceia nossa. E Cristo fala uma coisa muito preciosa para cada um de vocês que estão aqui. E vocês precisam entender isso que ele fala e guardar no seu coração isso que o Senhor fala sobre nós. Ele disse para os apóstolos, mas ele diz para você também. Está aqui escrito, versículo 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa,
antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Cristo diz que queria muito comer com eles aquela Páscoa. A Páscoa, irmãos, sentar à mesa com Jesus, ceiar, jantar com Ele, comer com Deus, isso fala sobre você ser família de Deus. Fala sobre você estar em comunhão com Ele, você fazer parte da família dEle. Isso quer dizer sentar à mesa do Senhor, é ter comunhão com o Senhor, é ser amigo do Senhor, é ser filho do Senhor. É isso que quer dizer. Aquele momento significava isso para cada um de nós, ser família de Deus. Está lá em Efésios 2:17. E vindo Jesus, evangelizou paz a vós outros, que estava longe, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, aos judeus. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, e sois da família de Deus. Nós não somos estrangeiros diante de Deus. O cristão, ele não é um estrangeiro ou um peregrino que anda por aí sem saber para onde vai. Vocês são da família de Deus. Você sabe o que quer dizer isso? Ser da família de Deus, ser filho de Deus, vocês são. Cada cristão é. Cada um é. Ele trouxe paz com Deus. E sentar àquela mesa significava aquilo. Era sentar com Deus, era estar com o Senhor, era participar da comunhão do Senhor. É isso que aquela imagem quer dizer. E quando Jesus fala aquelas palavras que queria muito, muito ceiar com eles, porque ele não ceiaria mais com eles até o dia do reino, até que aquele dia viesse. Isso quer dizer, irmãos, que o Senhor Jesus, ele não estaria mais com os seus discípulos, com os seus apóstolos, conosco, como ele estava naquele dia, naquele momento. Ele voltaria, eles comeriam peixe, ele ressurreto, mas ele subiria mais uma vez e nunca mais ele voltaria. E ele não voltou já faz mais de 2000 anos. Jesus, irmãos, ele está com o Pai. Jesus não é um espírito, um fantasma, ele é um corpo físico. Tomé tocou na chaga dele. Ele tocou, Jesus comeu com eles. Ele agora está com o Pai. Mas veja que maravilhoso. Ele queria muito comer com eles, porque eles não comeriam mais aquela ceia. Eles comeriam peixe depois, mas aquela ceia eles não comeriam mais. Eles só comeriam agora, ele só comerá agora com cada um de vocês lá no reino de Deus. O que ele está dizendo é: olhe, eu estou indo embora e eu precisava participar de vocês, com vocês, dessa ceia, porque nós não vamos mais fazer isso durante um bom tempo. Para Cristo não será um longo tempo, para Deus não existe tempo, mas para a igreja já são mais de 2000 anos. Mas veja, ele estava ansioso por participar com o seu povo, por estar em comunhão com o seu povo. O que ele está dizendo, irmãos, é que o Senhor espera, ele espera o dia em que nós vamos ceiar com ele, lá no reino de Deus, o grande dia, aquele dia. Eu estou falando para você aqui, não de você, mas de Jesus, do que Jesus queria e do que ele quer ceiar com vocês. Jesus tem comunhão com cada um de vocês que estão em Cristo, mas vai chegar um dia em que essa comunhão será muito maior, meu irmão, minha irmã, será muito melhor, será uma comunhão realmente com o corpo de Cristo,
o corpo ressurreto dele e o nosso corpo também. Esse dia um dia vai chegar e o Senhor, Ele espera que esse dia chegue, espera reencontrar o seu povo para junto com o seu povo, mais uma vez, celebrar essa ceia, participar desse momento que Ele tanto queria e que Ele ainda quer. Ser família de Deus, estar em comunhão com Jesus. Um dia isso será perfeito. Um dia nós conheceremos a Deus da mesma forma que nós somos conhecidos. O que nós enxergamos hoje de maneira imperfeita será perfeito, meus irmãos. Será perfeito. E não haverá mais fé nem esperança, só haverá o amor de Jesus, o amor do Pai e o amor do Espírito Santo. Então se alegre com isso, se alegre porque o Senhor, Ele tem comunhão conosco na ceia, em espírito, mas Ele anseia ter comunhão conosco também naquele grande dia. Fique feliz com isso, em nome de Jesus. A Santa Ceia fala daquele dia, a Santa Ceia também fala desse dia de hoje em que vamos ceiar e de como pela fé, nós podemos ser edificados pelo Senhor, edificados pelo seu Espírito Santo. A ceia, ela tem várias mensagens, irmãos, vários propósitos, mas um deles é a sua edificação, é fortalecer você, é encher você de alegria, é lembrar você de tudo que o Senhor Jesus fez pela sua vida. Por isso que é muito importante que ao ceiarmos, vocês possam estar com o seu coração e eu possa estar com o meu coração em Jesus Cristo. Como ele diz, em memória de mim, você deve estar se lembrando de Jesus. Você deve estar pensando em Jesus Cristo. Essa é a ceia. Essa é a verdadeira ceia. E se eu faço isso me esquecendo dele, eu cometo um grande erro. Eu me enfraqueço e aquilo serve para mim apenas de tropeço e não para a minha edificação. Sentar à mesa da Santa Ceia é lembrar que faz parte da família de Deus. Lembre-se disso. Em cada momento, lembre-se que você faz parte da família de Deus. O Senhor deseja estar conosco um dia com o nosso corpo ressurreto. Ele deseja aquele grande dia. E nós temos que desejar também, igreja, aquele grande dia, aquela grande alegria. A ceia fala sobre aquele dia. A ceia fala sobre isso, sobre o Senhor e o seu povo. Em seguida, ele toma o cálice e entrega para eles e diz que aquele cálice e também aquele pão partido é a sua comunhão. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que eu e você, quando participamos da ceia do Senhor, nós participamos da comunhão do Senhor, a comunhão do seu sangue. Você participa do seu sangue. É como se você sofresse junto com Jesus. Cristo fala bem assim lá em João 6,56. Quem come da minha carne, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Alguns acreditam que isso aqui significa, quando você participa da ceia, você está em Jesus. Você permanece em Jesus. Portanto, se eu deixar de ceiar, eu vou deixar de participar da comunhão com Jesus. Não é isso, irmãos. Cristo não está falando isso. A ceia é um momento especial de comunhão, mas o que ele fala aqui é outra coisa. Essa comunhão que ele fala, esse permanecer nele, tem a ver não simplesmente com ceiar. Esse comer a carne e beber o sangue não é somente ceiar, é crer, acreditar que ele derramou o sangue e que ele teve o seu corpo partido, dilacerado por amor a vocês. No mesmo texto, ele fala no 54,
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei. Quem é aquele, irmãos, que tem a vida eterna, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, aquele que crê que Jesus morreu, padeceu naquela cruz, derramou o seu sangue, teve o seu corpo dilacerado, mas ressuscitou. Esse tem a vida eterna. Aquele que crê assim. Portanto, Cristo está falando não somente da ceia, mas de você acreditar que Ele realmente sofreu por você, em seu benefício, para o seu bem. Ele pagou pelos teus pecados com o sofrimento dEle, com a carne dEle, com a dor dEle, com a morte, com o sangue dEle. Ele pagou pelos teus pecados, pecados que nos afastavam de Deus. Ele pagou por isso. E todo aquele que acredita nisso tem a vida eterna. Todo aquele que crê nisso permanece em comunhão com Jesus. Então, se você crê nisso, entenda, você já está em comunhão com Jesus. Você vive a comunhão com Jesus. Você está unido a Ele, participando do seu sangue e do seu corpo. Paulo fala isso, 1 Coríntios 10. O cálice é a comunhão do sangue de Cristo e o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. É como se você estivesse naquela cruz. Você não estava, mas é como se você estivesse. Você está participando com Jesus no sangue dele e na carne dele. É por isso que aqueles que estão em Cristo não vão mais receber o castigo eterno. Não vão mais receber sobre si a condenação, porque eles estavam com Jesus naquela cruz. Cristo representava você naquela cruz. Adão representou você lá naquele jardim. Lá naquele jardim. E Jesus representou você lá naquela cruz. Essa é a mensagem da cruz. Por isso não tenha mais medo. Se você está em Cristo, se você crê nessa mensagem, não tenha medo. Não tenha medo do inferno. Não tenha medo do castigo eterno. Não tenha medo. Não fique achando que a cada instante você perde a comunhão com Jesus. Perdi a comunhão agora. Conquistei. Amanhã perdi de novo, conquistei. Não é assim, irmãos. Nós estamos em comunhão com o Senhor. Não esqueça, não pense, que não seja na sua vida uma frase verdadeira. Aquela frase que diz, se você ainda confia em você mesmo ou na lei, Cristo morreu em vão. Não permita que Cristo tenha morrido em vão. Não permita. Se você espera por você mesmo, se você acha que Deus vai te amar por tua causa, Cristo morreu em vão por você. É uma confiança inteira e completa nos méritos do Senhor Jesus, em tudo aquilo que Ele fez por você. Você participa da comunhão do sangue, da comunhão do corpo de Jesus. Está lá em Hebreus 13:14. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo. Participantes, se é que guardamos firme até o fim a nossa confiança. Você se tornou participante com Cristo, de Cristo, se é que você tem guardado aquela confiança. Você tem guardado ou você tem confiado em você mesmo? Ou nas suas ações, ou na sua bondade. Nós somos participantes, meus irmãos. Estamos com Ele, com Jesus. A Santa Ceia fala sobre ser família de Deus, sobre sentar para jantar com Deus. Ela fala sobre isso. Ela fala sobre comunhão,
sobre estar junto com Ele. Muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, mas o seu sentimento não vale nada, porque nosso sentimento muitas vezes está cheio de erros, cheio de mentiras e enganos. Não importa o seu sentimento, o que importa é a sua fé no que diz a palavra do Senhor. Quando você se sentir bem solitário, bem distante de Deus, se você não está vivendo em pecado, saiba que aquele sentimento, ele não é real. Não importa o que você sente. O que importa, meu irmão, é a promessa de Deus na sua vida. É isso que importa. Você se sentindo só ou não, você está em comunhão com Jesus. Se você crê que Ele derramou o seu sangue por você, que Ele teve o seu corpo dilacerado por você, por amor a você, para satisfazer a justiça de Deus. Jamais pense que você não está participando com o Senhor Jesus, porque é por essa confiança que nós participamos e estamos com Ele de fato e verdadeiramente. Depois de falar da comunhão dele com os seus discípulos, depois de dizer que ele ansiava por mais uma vez, no futuro, na glória, no reino, ter de novo aquela comunhão que eles tiveram ali e que nós vamos ter, ele fala sobre a realidade da igreja e de como a igreja ela deve junta viver esse amor. O cristianismo não é individualismo, ele é comunhão. Comunhão. Ele diz: tome o cálice e repartam entre si. Repartam o cálice. Participem, todos juntos. São todos irmãos. A igreja é uma comunidade, é um povo, não é só você. Então, quando você vem para a Santa Ceia, não fique em si mesmado, em si mesmo, pensando somente em você. Entra e sai pensando em você, de maneira que essas pessoas aqui para você não representam nada, é apenas um público, apenas uma assembleia. Não faça assim. Chegue aqui, se sente e se sinta entre irmãos. Ame cada um que está aqui, porque Deus os amou. Deus os amou. Não seja indiferente à igreja do Senhor. É sobre isso que Paulo alerta lá na igreja de Corinto. Ele faz esse alerta. Não seja indiferente ao povo de Deus. Não pode ser assim. Sente-se aqui e se sinta em família. Sinta-se amado e ame cada um que está aqui e que está em Jesus. A Santa Ceia é isso. Cristo não estava sozinho ali. Pedro e João, que foram preparar, não estavam sozinhos. Eram os 12 apóstolos. Eles estavam lá. Estavam juntos. Somos nós aqui. Por isso que é importante que você, em nome de Jesus, busque amar. Sabe, irmãos, nós somos pecadores. E nós julgamos qualquer vírgula. Nós julgamos. Às vezes, aquela pessoa nem tinha aquele pensamento em mente, mas nós deturpamos a palavra dela e fazemos uma interpretação má, com má fé, e passamos a achar que aquela pessoa está cheia de má intenção no coração dela. E assim o nosso pecado faz mal a nós mesmos. E começamos a olhar para aquela pessoa com desconfiança, até com rancor às vezes, e sem amor. E chegamos aqui, tomamos a ceia, mas aquele irmão, eu não vou com a cara dele não, eu não gosto muito dele, porque um dia ele falou uma vírgula, uma palavra, que eu fiquei assim. Não seja assim, irmãos. O amor não é assim. O amor não pensa o mal do seu irmão. Você entende? Mas Henrique, nós somos pecadores miseráveis. É verdade. Mas o Senhor amou aquele irmão, mesmo ele sendo pecador, miserável. E você precisa amar aquele irmão, mesmo ele sendo pecador, miserável.
Esse é o amor de Cristo. Essa é a Santa Ceia. Todos juntos, não cada um individualmente. Paulo deixa isso muito claro. Lá em Corinto ele diz: quando vos ajuntais, quando se juntarem na igreja, há entre vós dissensões, divisões, vários partidos, várias facções entre vós. Aí ele fala: nisto eu não vos louvo, vocês estão errados, não façam isso. E ele continua: de sorte que quando vos juntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, não é. Veja que interessante, eles estavam ali, no mesmo lugar, eles, na cabeça deles, estavam comendo a ceia do Senhor, mas de fato, e para Deus, eles não estavam. Eles não estavam. Vocês se juntam, não é um ajuntamento, irmãos, de pessoas. Não é isso. É um ajuntamento no coração, na fé, no amor, no perdão, na misericórdia, na bondade para com o seu irmão, na preocupação para com ele. Não é um ajuntamento de pessoas simplesmente que se juntam para comer. Aí ele fala: vocês não estão comendo a ceia do Senhor. Não estão. Por quê, Henrique? Porque existe entre vocês dissensões, separações, facções. Existe. Mas Cristo tinha dito: tomai e reparti entre vós. Todos vocês, juntos, num só Espírito, numa só fé, em um só amor, irmãos, em um só amor. Olhe para o seu irmão como Jesus olha, em nome de Jesus. Olhe como Jesus olha. Às vezes, irmãos, olhe, o pecado, ele é muito traiçoeiro. O que o pecado faz? Nós olhamos para as pessoas e julgamos mal, deixamos de amar aquele irmão, e sabe o que nós pensamos? Nós pensamos: não, eu penso isso porque eu tenho sede de justiça. Eu tenho sede de justiça. Recebi isso de Deus. Eu sou muito zeloso com as coisas do Senhor. E você deixa de amar aquele seu irmão. Mas era exatamente isso que os fariseus faziam, não era? Exatamente isso o que eles faziam. Em nome da justiça de Deus, eles deixavam de amar o seu irmão. É triste, não é? Mas eu quero dizer a você, aquilo que acontecia com eles, acontece conosco, porque nós também somos pecadores. Então, tenha cuidado com as suas palavras. Quando você pensar em alguém, quando surgir naquela roda de conversa o nome de alguém, tenha temor e tremor. Sabe por quê? Porque nós pensamos que pecado é aquilo que redunda em uma consequência física e bem destrutiva. Por exemplo, rapaz, olha, eu matei alguém. Que coisa terrível, pecou contra Deus. Tirou uma vida, acabou com a família. Aí pensamos: isso é muito sério, isso é muito grave. Outro vem e diz: ó, ali, adulterou, é adúltero, é sério, é terrível. E é mesmo, é terrível, é terrível. E nós tratamos o adultério, o assassinato ou o roubo como um pecado, e de fato é. Mas, irmãos, quando eu odeio meu irmão, isso também é pecado. Quando eu estou julgando mal o meu irmão, isso também é pecado. E eu tenho que abandonar esse pecado. Eu tenho que me libertar, correr, orar, pedir que o Senhor me ajude. Porque isso também é pecado. Eu não estou comparando uma mentira que nós falamos e não queremos falar e nos arrependemos,
com aquelas pessoas que estão entregues ao pecado. Daqui a pouco eu vou tratar desse assunto. Quando chegarmos em Judas, nós vamos tratar daquelas pessoas que abraçaram o pecado, estão vivendo em pecado e ainda querem justificar o seu pecado. Eu não estou falando delas. Eu vou já falar delas. Eu estou falando, irmãos, é porque nós temos que entender que todo pecado é grave. Você entendeu? A fofoca, ela também é grave. Também é grave. Odiar aquela pessoa também é grave. E eu tenho que começar, a igreja tem que começar a olhar para todos os pecados. Viver em uma igreja com divisões, com facções, com brigas, com disputas, isso é pecado. É pecado. Então busque viver o amor de Cristo. Busque. Mas entenda, se você vive isso, e nós fazemos isso sim às vezes, e não queremos fazer, como diz o apóstolo Paulo, certamente eu não estou comparando você nem a mim com aqueles que se entregaram à prática do pecado. Eu só estou falando para você que nós temos que ter atenção a todos os pecados, porque o Senhor, Ele quer um povo santo, Ele não quer um povo fofoqueiro, em que um fala mal do outro, em que um pensa mal do outro. Ele não quer esse povo. Ele quer um povo que se ama e que está junto. Você entende isso? A comunhão dos irmãos. Quando eles se ajuntavam, eles comiam a sua própria ceia. Alguns passavam fome e outros comiam a sua ceia. Cada um pensava somente em si e não pensava no seu irmão. É por isso que eles não tomavam a ceia. Portanto, nessa noite, pense no seu irmão. Talvez aqui não tenha ninguém com fome. O contexto aqui não é esse. Mas talvez aqui você esteja desprezando seu irmão. Você não goste dele. Mude isso em nome de Jesus. Tenha um olhar diferente para o seu irmão, porque a ceia é um compartilhar conosco e com Jesus. É uma comunhão entre nós e também com Jesus. Aí chegamos no versículo 21, em que ele fala bem assim: mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Dentre aqueles 12 homens, meus irmãos, havia um traidor chamado Judas. Ele também estava lá. É interessante. Veja que maravilha a palavra do Senhor. Judas tinha acabado de chegar da sua negociação com os líderes judeus que queriam matar Jesus. Ele tinha acabado de preparar a traição. Ele tinha acabado de chegar de lá. Ele tinha acabado de praticar um pecado terrível, terrível, contra um homem justo. Ele mesmo fala isso depois, quando tem remorso. E o que quer dizer esse texto, irmãos? Que naquela mesa não pode haver comunhão com o pecado. Cristo chamou a atenção deles, que ali havia um traidor, para que eles entendessem que ali não poderia ser assim. Nós estamos aqui em comunhão, mas um aqui é traidor. Ele chamou a atenção daquilo para dizer a mim e a você que não pode haver pecado na Santa Ceia. Não pode haver pecado na comunhão com Jesus. Não pode, meus irmãos. Não pode. E essa mensagem, a principal mensagem que ele fala aqui é essa. Quando você celebra a ceia, você está confirmando a sua fidelidade, o seu compromisso com Jesus. Olhe para mim, isso é muito importante. Não é um simples ritual. Você está dizendo, Senhor, eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu tenho que tentar ser fiel. Eu não posso te trair. Eu não posso, Senhor. Eu não posso te trair logo mais. Eu não posso te trair amanhã, nem quarta-feira e nunca mais. Eu não quero, eu não posso. Quando você toma a Santa Ceia, você está dizendo a Jesus, está confirmando mais uma vez, Senhor,
eu quero ser fiel a Ti. Eu quero ter um compromisso contigo. É interessante, né? As pessoas de algumas igrejas pregam muito isso, já percebeu? Venha aqui à frente, né? Restaurar a sua aliança, não é isso? Eles não falam isso muito? Pronto, irmãos, nós fazemos isso todo mês. Se você não sabia, fique sabendo. A nossa fé, a fé presbiteriana, crê assim, baseado na Bíblia, que quando você toma a ceia, você está dizendo: Senhor, eu vou tentar mais uma vez. Eu tenho lutado e eu vou continuar lutando, Senhor. Muitas vezes eu não vou conseguir, mas eu vou tentar fugir do pecado. Como José fugiu, como Paulo manda fugir. Eu vou insistir, Senhor, em buscar ser fiel a Ti. Essa é a mensagem, irmãos. Não existe lugar para um pecador costumaz na mesa de Jesus. E cada um que está aqui, e eu tenho que ter essa consciência. Paulo entregou isso para os coríntios, e o Senhor nos entrega isso aqui para vocês agora nessa noite. Não há lugar para um pecador não arrependido na mesa de Jesus. Mas Henrique, eu chorei tanto. Eu já chorei, Henrique. Eu enchi baldes de lágrimas. Eu estou arrependido. E isso não é arrependimento, irmãos. O Senhor já me entregou uma palavra para entregar a vocês só sobre arrependimento. Mas eu vou dizer a vocês, arrependimento não é chorar. Não é ficar triste. Não é ter remorso, porque Judas teve remorso. E isso não é arrependimento. Arrependimento é você mudar o caminho. É você deixar de praticar aquele pecado. Isso é arrependimento. Arrependimento é você lamentar profundamente aquele pecado. Mas lamentar sem querer voltar para ele. Não é chorar e depois pegar na mão do pecado e sair por aí andando de mãos dadas com o pecado e de mãos dadas com Jesus. Porque isso não existe. Muitas pessoas nas igrejas estão caindo nessa mentira. Caíram no laço do diabo. Caíram no laço do passarinheiro. Estão presas, enganadas. Ele as cegou. Porque elas acham que elas podem trair Jesus e depois voltar e ceiar com Jesus. Você não pode. Você não pode. Elas acham que podem andar com o pecado, com a alegria que o pecado traz. Pecado que elas não querem abandonar. E ao mesmo tempo andar com Jesus. E elas justificam o seu pecado. Elas insistem: não, Jesus está comigo. O diabo está enganando cada uma dessas pessoas. E se você está nessa situação, o diabo está te enganando. Henrique, eu sou evangélico, eu vou para a igreja todo domingo. O diabo está te enganando. Mas que pessoas são essas, irmãos? Todos nós somos pecadores, todos, eu e cada um aqui. A igreja é pecadora. Essas pessoas são aquelas que se entregaram totalmente ao pecado. Pecam porque querem pecar. Elas têm alegria, elas justificam o seu pecado. Elas não ficam tristes mais, elas não choram, não. Jesus já entendeu, Jesus já perdoou. E elas continuam vivendo em pecado, achando que Jesus Cristo pode ter à sua mesa, aceitar à sua mesa um pecador. Ele chamou a atenção deles: aqui existe um traidor, aqui existe alguém que não está em comunhão conosco, não está. Foi o que Jesus disse, rejeitando Judas Iscariotes.
Essa é a verdade, meus irmãos. Quando você toma a Santa Ceia, você está dizendo: Jesus Cristo, Senhor, eu vou perseverar na minha luta diária contra os meus pecados. Eu vou perseverar, Senhor. Eu quero ser fiel a Ti. Eu vou lutar mais uma vez, e você pode lutar não pelas suas forças, mas pelo poder do Espírito Santo que Deus te deu, que o Senhor te entregou. Aí você pode. Você pode lutar pela sua fé. Aí o Senhor te ajuda. Mas aquele que se entregou à traição, esse não. Esse precisa se arrepender. Muitas pessoas querem Jesus e querem o pecado ao mesmo tempo. Mas isso não é possível. Isso não é possível. E se você ainda não teve um encontro com o Senhor, você precisa entender que é o Senhor quem vai te ajudar, quem vai te libertar desse pecado. É o Senhor que vai fazer com que você agora comece a fugir, a lutar e a combater o bom combate contra o pecado. E assim viver. Você vai pecar, eu peco, não porque eu quero. Você fica triste, o cristão fica triste quando peca. Ora, pede perdão, depois foge daquele pecado, evita aquele pecado, ele não brinca com aquele pecado. Mas às vezes nós caímos, às vezes nós pecamos. Mas aí, meus irmãos, o Senhor conhece a sinceridade do seu coração. E aí, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que depois que nós confessamos nosso pecado, Ele nos purifica de toda a nossa injustiça. Mas isso é para o pecador arrependido, não é para o pecador costumaz, que vive o costume de pregar. Que nesse momento, meus irmãos e minhas irmãs, que nesse momento você que não está na igreja ainda, que você possa fazer uma oração. Vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus que Ele nos ajude. Aquele que está em Cristo, que Ele nos ajude a perseverar em Cristo, que Ele coloque na sua consciência a firme convicção de obedecê-lo constantemente e em tudo, não apenas naqueles pecados mais chamativos, mas também naqueles pecados que ninguém mais se importa, né? A gente fofoca, fala mal e ninguém mais se importa, porque todo mundo já concordou com aquele pecado. Já virou comum falar mal do irmão, ou qualquer outra coisa, ou mentir. A Santa Ceia é isso, irmãos. Se alegre com a comunhão de Jesus, se alegre com a comunhão da igreja e tenha certeza que essa comunhão, nessa comunhão, não há lugar para uma vida na prática do pecado. Não há. Cristo depois vai falar a respeito do pacto. Ele fala sobre o pacto, sobre a aliança. E eu estou concluindo com essa mensagem dessa aliança, desse pacto. Quando Cristo fala aquilo, quando Ele diz que aqueles elementos, eles falam a respeito da nova aliança de Deus com vocês. Isso quer dizer, meus irmãos, que todas aquelas práticas, aquelas cerimônias do Antigo Testamento ficaram lá. Agora Deus traz para nós outra prática, outro símbolo, outra realidade. Mas essa ceia, ela representa algo bem específico. Jeremias 31, do 31 ao 34. Eis que os dias vêm, veja o que Jeremias fala, vem, eles vão chegar, mas para vocês já chegou. Esse dia já chegou. Eis que os dias vêm, diz o Senhor,
em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o pacto que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver desposado, casado com eles, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, no seu coração, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinarão mais a cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor. Pois lhes perdoarei a sua iniquidade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Meus irmãos, o Senhor Jesus morreu naquela cruz para que Deus não se lembrasse mais dos teus pecados. Lembre-se disso hoje. Lembre-se disso, que tudo aquilo, essa mensagem é a mensagem da cruz, não é da ressurreição, é da cruz, é do amor de Deus por você. Faça isso em memória dele, lembre-se disso. Ele fez aquilo para que Deus não se lembrasse mais dos seus pecados. E eu queria concluir essa mensagem com uma pergunta. Olhe bem para mim. Você que é cristão, você já se sentiu verdadeiramente assim? Você já se sentiu realmente purificado? Você já teve essa consciência? Você já sentiu, já percebeu, já creu, na verdade, completamente, que o Senhor, naquele momento em que você confessou e pediu perdão, que o Senhor não se lembra mais dos teus pecados? Você precisa se sentir assim, sabia? E eu sei que nós, muitas vezes, não nos sentimos. Nós confessamos, pedimos perdão, mas ainda temos uma sensação, um sentimento de será que Deus é tão bom assim? Porque eu ainda estou lembrando daquele pecado, mas será que Ele se lembra ainda? Será que Ele se esqueceu realmente? Meus filhos, minhas filhas, o Evangelho é um presente de Deus para você. Usufrua desse presente. A cada instante, se lembre que o Senhor realmente, verdadeiramente, perdoa o teu pecado. E você realmente consegue viver em paz com Deus e, por causa disso, em paz com você mesmo. Vamos orar? Senhor, santificado seja o teu nome, Senhor. Nos ajude, Senhor. Ajude a cada filho e filha que o Senhor comprou. Nos ajude a viver a paz que o teu perdão nos dá. Nos ajude a entender que o Senhor realmente nos perdoa e realmente se esquece dos nossos pecados. Nos ajude a viver cheios de alegria, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entendermos que nós vivemos em comunhão contigo, como vivemos em nossa casa, sentados à mesa como família, jantando juntos. Essa é a nossa vida, essa é a vida do cristão. Estamos ali contigo. Se realmente não estamos entregues ao pecado,
estamos ali contigo. Nos faz crer e entender que o Senhor deseja ardentemente um dia se sentar conosco mais uma vez. Às vezes, Senhor, porque nós não te desejamos, nós pensamos que o Senhor não nos deseja, que o Senhor não está querendo, ansiando por aquele dia, mas sabemos, Senhor Jesus, hoje nós descobrimos que o Senhor está. Nos ajude a crer nisso, Senhor, de todo o nosso coração. Nos ajude a, por causa desse amor que o Senhor tem por nós, vivermos esse amor uns com os outros, que possamos ansiar viver a verdadeira comunhão, honrando uns aos outros, nos submetendo uns aos outros, cuidando uns dos outros, nos alegrando uns com os outros, chorando uns com os outros. Nos livra dos maus pensamentos que temos sobre nosso irmão, Senhor. Nos livra da nossa boca, da nossa língua, Senhor. Nos livra, porque também é pecado. E nos livra, Senhor, de uma vida sem compromisso contigo, de uma vida sem fidelidade a Ti, Senhor. A Tua nova aliança nos livra, Senhor. Mas que hoje possamos dizer mais uma vez: Senhor, eu quero ser fiel. Senhor, eu quero honrar essa aliança. Eu não quero fazer como o povo de Israel. Eu quero honrar essa aliança, Senhor. Coloca esse desejo, esse sentimento e essa fé no coração de cada um aqui que é teu povo, e coloca também esse desejo e essa fé no coração daquele que hoje, até hoje, não era teu povo, mas que a partir de hoje, porque ele creu, ele se tornará. É no nome de Jesus Cristo que eu te peço isso, e eu te agradeço, Senhor, por tudo, meu Deus. Amém, Senhor. Amém.